Tudo que nós estamos falando a partir desse momento está sendo gravado, vai ficar para a posteridade, tá? Sabe uma coisa que eu gosto muito quando eu vejo os programas dessa emissora natural que está aí, que o planeta todo tem acesso, né? Quando diz assim: "Olha, é isso que nós colocamos o produto na íntegra, inclusive para que nós possamos repensar as nossas posturas, porque ele está relacionado a um período histórico, a um momento, a um estado de con", em outras palavras, né, mas é isso que eles querem dizer. É assim, ao período em que aquilo foi, gravado. Então a gente joga o vídeo na íntegra, para que inclusive sirva de reflexão para as pessoas, porque isso fez parte do contexto histórico. Eu não vou citar absolutamente nada que possa machucar ninguém, então eu vou falar de mim, tá bom? Quando eu entrei na faculdade de psicologia, homossexualidade fazia parte do CID. Tinha lá um conceito, lá qual era a doença, um código, etc e tal. Hoje não tem mais. Então a gente pensar uma questão, tá, para aquele momento, lá naqueles anos, isso era uma questão que fazia parte no contexto histórico, naquele momento, há coisas que estavam acontecendo. Eu não posso pegar o CID da época e rasgar e jogar fora, não resolve nada, gente. Eu não posso dizer que a gente não viveu escravidão, a gente viveu, gente, a gente viveu. Então, ai, não posso falar a respeito não, eu preciso falar a respeito disso, né, eu preciso falar a respeito do holocausto, não para reproduzir o processo novamente, mas para que a gente possa perceber que essas coisas aconteceram. E se as nossas atitudes atuais continuam nos levando para esta característica específica continuar acontecendo ou não. E se eu estou vinculado ao sagrado quando eu estou fazendo isso ou não. Isso que a gente está fazendo só a introdução do livro que vai nos acompanhar o ano todo, né, A Psicologia do Sagrado, da Eliana Bertolucci. Que, como a gente costuma brincar nos nossos grupos, a nossa proposta no grupo nunca é esgotar o tema e o assunto, nunca é. Primeira questão importante. Segunda, extremamente significativa. Nós não estamos pegando parágrafo por parágrafo do livro, do capítulo, tá? E fazendo uma dissecação daquilo. Não é a nossa proposta. A nossa proposta é ter um capítulo para que a gente estude uma vez por mês, reflita na nossa existência, segundo aquele autor, naquela tradição, daquele momento, como é que ele estava enxergando essas questões e como é que a gente consegue vivenciar isso no nosso dia. Essa é a nossa função, é usar o livro, seja ele qual nós estivermos trabalhando naquele momento, só como um focalizador, como um provocativo para que a gente possa trabalhar os nossos estados de consciência. Ou brincar com mandalas terapêuticos, porque também é nada mais, nada menos do que cada vez que a gente produz um mandala, uma forma de manifestação do estado de consciência que a gente vibra naquele momento. A Kelly falou uma coisa significativa e que a gente pode pensar nos mandalas também, tá, Kelly? Que é essa questão, espera, assim, será que essa questão do sagrado ela é temporal e ela vai num contínuo ou ela fala a respeito de momentos também? Ela é estagnado? Ela tem um movimento ou ela é estático? Se eu olhar para o mandala só como um mandala, o mandala aqui e agora, ele não é uma fotografia do momento que eu estou vivendo aqui e agora? Então ele pode ser estático. Mas dentro deste estático tem movimento, que eu posso falar. Ele está refletindo, esse mandala que eu produzi nesse momento, ele está refletindo um estado de consciência que é do aqui e agora, dia 31 de janeiro de 2026, às 16h10 da tarde, tudo bem? Mas que esse reflexo deste mandala, ele pode me acompanhar por essa existência toda, ou por várias tantas existências por onde a minha consciência mais sutil transitou até o presente momento. Então ele pode ser visto como estático e ele pode ser visto como movimento, mas dentro do próprio estático, fotografia impressa, eu aqui, papel ali, também tem movimento.
Quanto mais estático for o mandala, lembra que a gente já falou a respeito disso? Que a gente olha para o mandala, ele dá uma impressão de que assim está parado, né? Assim, por mais que ele possa ser uma paisagem, alguma coisa nesse sentido, mas que ele está completamente estanque, significa que a causa e a consequência do que fez produzir aquele mandala está relatado naquela fotografia naquele momento. Quando a gente olha para o mandala e nós observamos que ele tem movimento, ele sugere essa possibilidade que ele não é estático, tá? Pela forma como ele foi construído, pela posição das cores, dos símbolos ali colocados, abstratos ou concretos, mas que dá essa sensação de ter um movimento, o movimento daquilo que está sendo tratado no mandala é a causa e a consequência do que fez a constelação, a produção daquele mandala naquele momento. Quando é estático, quando é estanque, é aqui agora, é isso. E esse isso não precisa ser agora, no dia 31 de janeiro de 2026, quando a gente está gravando esse encontro nesse momento. Não, ele pode ser de 20 anos atrás, mas ele é estático, é aquilo. Está ali, a causa e a consequência, impresso, pronto. E no movimento, porque ele ultrapassa, ele vai além daquilo que está dado só no que está impresso naquela oportunidade. Às vezes, o estático traduz só a ordem da, como é que se fala, do nível de consciência existencial. Caso eu compro uma bicicleta. Se eu comprar uma bicicleta além de casar, ela pode ser verde com bandeirinhas amarelas? É existencial, uma questão existencial. As consciências nesta cartografia primeira da psicologia transpessoal, perinatal, existencial e transpessoal, tudo bem? Perinatal, o momento lá que eu era um feto até o momento do meu nascimento. Existencial, cada situação específica que vai surgindo e acontecendo na minha existência, na minha vida, desde o momento que eu era feto até a transcendência. E o transpessoal, aquilo que transcende todas essas possibilidades. O perinatal e o transpessoal, geralmente eles implicam em movimento. O existencial ele é mais estático, porque ele fala a respeito de uma causa específica. Não significa que o mandala que tenha uma característica mais presente do existencial se manifeste mais, que ele não tem elementos perinatais e transpessoais. Não é isso que eu estou falando. Mas eu bati o olho, ele me dá essa sensação de parado, de estático, pode investigar, é uma questão de ordem existencial. Mesmo que o perinatal e o transpessoal estejam envolvidos nessa questão. E sempre está, né, gente? Porque nós somos um complexo o tempo inteiro, onde todas as instâncias psíquicas estão se movimentando naquele momento. Mas precisa aparecer com uma fotografia estática, por exemplo, para que eu consiga fazer conexão com aquilo que está sendo manifesto nesse momento. E quando é o movimento em si, é porque ele está pegando aquele mandala, ele retratou, no bom sentido da palavra, um período, um movimento do meu espaço de expansão ou de opressão dos estados de consciência que eu mais frequentemente utilizo. Eu não posso olhar para um mandala simplesmente como sendo uma representação simbólica só dos meus complexos conscientes e inconscientes aqui agora. A gente está falando de simbologia. E os símbolos, eles são carregados de arquétipos, e os arquétipos são universais. Eles acontecem onde eles tiverem condição de se manifestar. Todo mundo tem um arquétipo de pai, todo mundo tem um arquétipo de mãe, todo mundo tem um arquétipo de cadeira, todo mundo tem um arquétipo de microfone, todo mundo tem um arquétipo de flor, todo mundo tem. O livro falou da árvore, né? O exemplo que ela cita lá. Então é assim, se eu pedir, gente, desenhe uma árvore. Cada um vai colocar nessa árvore a estrutura que tem ali naquele momento.
A Cláudia já fez isso para a gente quando ela pegou lá o instrumento qualquer, acho que o controle do ar-condicionado, né, por exemplo, e ela posicionou ali e ela falou: "Olha, descreve para mim esse objeto". E aí ela citou: "Ai, olha", um vai olhar e dizer: "Ah, ele é branco", o outro vai dizer: "Ah, ele tem botões", o outro vai dizer: "Ah, tem um visor". "Ah, o visor ele indica alguma coisa". "Ah, se eu apertar esse botão, o que que acontece?". Tá, então veja, cada um está num estado de manifestação consciencial para poder perceber aquele elemento como um todo. Será que de verdade a gente tem o elemento como um todo? Talvez não. Na inteireza dele, naquilo que ele de verdade é. Então eu vou lidar com a Loremi nesse momento, será que eu entendo a Loremi na inteireza do que ela é? Ou todas as minhas questões internas, arquetípicas, estão aqui registradas nesse momento e fazem com que eu a enxergue da maneira como essas questões estão aqui balançando no meu interior? Acho que a gente enxerga tudo muito fragmentado, acho que a gente não enxerga o todo. É como uma pizza, né? A gente vai vendo as fatias. Ainda ontem eu estava falando sobre isso. E tem uma coisa significativa, né, Cláudia, que cada um vai escolher as fatias que mais são significativas para si. Isso é legal a gente poder perceber, porque isso nos dá a inteireza para que nós possamos estar mais próximos ao sagrado, ao self, à essência, à mônada que eu sou, ou distante dela. Distante na ilusão, tá bom, gente? Porque, na verdade, não existe essa possibilidade de não ser a essência. É que a essência, em muitos momentos, ela pode estar camuflada pela persona, pelas estruturas egóicas, pelas partes sombrias não integradas nesta essência, que a disfarçam. Mas a essência sempre é. E a gente não pode esquecer que o ponto de partida da psicologia desta tradição transpessoal, que está além da pessoa, qual é o objeto de estudo da psicologia transpessoal mesmo? A consciência. Qual? Unitiva. Que nome você quer dar para isso? Deus? Esse é o objeto de estudo da psicologia transpessoal. Só que Deus, o sagrado, que já existe, inclusive em partícula, a ser desenvolvida dentro de nós, isso não precisa ser, como é que se fala, estudado, porque já é. A luz é luz. Esteja ela camuflada pela sombra ou não, mas luz é luz. O que é que nós estudamos então e analisamos para poder chegar a essa luminosidade, a consciência profunda que nós somos? As interferências, as máscaras, as personas, as características que envolvem esta luz, a luminosidade, e que não permitem, por algumas questões específicas, da luz apenas ser. O que é que você. Todo mundo almoçou? Ou comeu alguma coisa hoje, né, desde a hora que levantou, pelo menos? Posso perguntar: o que que você comeu, Lori? O que que você comeu, Lori? Dá um exemplo de alguma coisa que você tenha comido. Tomei café da manhã com pão e manteiga e depois eu comi um cachorro quente de almoço. O que fez você ser escolhida pelo cachorro-quente para poder se alimentar dele? Eu não sei, eu tava com vontade, eu senti saudade de comer salsicha. Que legal, tá vendo, ó. Rê, você comeu alguma coisa desde a hora que você acordou? Sim, tomei café da manhã, um copo de café com leite e, é, e eu almocei é, meio abacate e uma maçã. O que fez você escolher o meio abacate e a maçã para poder se alimentar? São frutas que eu gosto muito, né? E assim, o abacate eu gosto de fazer também como salgado, como
coisa doce, né? Mas o que mais me aprecia é comer ele in natura, né? Só o abacate, sem colocar nada doce ou salgado junto com a fruta, né? E eu gosto disso. Às vezes, assim, mais de sábado e domingo, eu sou mais assim, essas coisas, só comer fruta, salada, porque durante a semana nem sempre é viável ficar fazendo essas alimentações um pouco mais saudáveis, né, para o meu organismo atualmente. Obrigado pela partilha. Veja, só com dois exemplos, não que os outros não sejam importantes. A Lore, com o que ela trouxe como exemplo, ela se alimentou. E a Regina também se alimentou. Mas qual é a base que a gente está tentando trazer aqui à tona para nós repensarmos? Nós precisamos nos alimentar. Se eu vou comer o cheeseburger, se eu vou comer o cachorro-quente, se eu vou comer gyoza, se eu vou comer o abacate, se eu vou comer a maçã, se eu vou tomar o café com o pão e a manteiga, se eu vou comer ovos, frios ou quentes, se eu vou, sei lá, inspirar prana, tudo bem? Né? Vamos, né? Ok? Tá? É assim, são maneiras de alimentação, tá bem? Qual é a base? Alimentação. Então eu posso voltar para uma questão essencial que é assim. Os seres nesse estado que se manifesta, independente do nível de consciência de cada um, se alimentam. E dentro do cardápio, eu posso levar em consideração o que eu desejo. Esse desejo pode estar associado, aspectado a um precisar ou a uma necessidade. Que de repente veio aquela ideia. É só o exemplo, tá, Lori? Veio lá a ideia. Eu quero um cachorro quente. Ótimo. Mas pode ser que o meu organismo esteja precisando das substâncias que compõem o cachorro quente para eu poder me alimentar naquele momento. Em algum grau, isso é uma verdade. A gente não pode negar. Então eu não posso criticar e dizer, Regina, você está errada porque você se alimentou de abacate e de maçã, e dizer, Lori, você está certa porque você comeu cachorro quente no almoço. Nenhuma e nem a outra. Cada um está naquilo que precisa e necessita para si naquele momento. Mas a base, alimentar-se. Para que eu preciso me alimentar? E como eu posso me alimentar? Com que estado de consciência eu me alimento? E aqui sem julgamentos ou críticas, tá, gente? Só para a gente poder se perceber no nosso dia a dia. Como eu torno e transformo o meu abacate, a minha maçã, o meu cachorro-quente, o pão com manteiga, o café, em algo sagrado, ou eu simplesmente vou lá e como e devoro, e não estou, de uma certa maneira, fazendo a relação do que é sacro naquilo que está sendo feito naquele momento. Às vezes eu imagino que eu ficar 20 horas sentado na posição de yoga, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, isso me torna mais sagrado, me coloca em contato com o sagrado. E às vezes eu comer um cachorro quente me torna mais sagrado do que ficar as 20 horas sentado na posição de yoga. Talvez quando eu perceba assim, o sabor, a cor do alimento, o paladar, o cheiro, né? A, o perfume, né? A, os detalhes do prato, enfim, aí eu estou tornando ele sagrado. Eu não estou só botando para dentro, eu estou observando, né? O que que eu estou comendo, né? O que que eu estou, com o que que eu estou me alimentando, né? Eu estarei me alimentando quando eu estou olhando para o todo ali, sentindo o perfume, o sabor, a cor, né? Usando todos os meus sentidos, falando assim, acho, não sei. Perfeito, não acha não, temos certeza desse momento, Cláudia. Sabe por quê? Porque assim, veja que significativo, porque foi de propósito que eu citei esse exemplo do alimentar-se, tá? Porque assim, nós não estamos colocando algo de fora para dentro, simbolicamente falando.
Imaginando que a nossa pele psíquica, ela é a nossa pele, tudo bem? E tudo que está para fora do meu corpo é o outro. O outro pode ser o espaço que existe entre eu e você, pode ser um animal, pode ser a casa do vizinho, é o outro, né? Se a gente for observar, que está fora de mim, tá? E por que a gente está utilizando o elemento que está fora como exemplo? Porque, como vocês falaram, olha, que importância eu dou àquilo que eu estou colocando de fora para dentro. Se toca a essência em algum grau, faz sentido para você? Como a gente já brincou aqui nos nossos encontros, respeitando a professora de filosofia Verinha Braga, deixa o coração quentinho. Se deixa o coração quentinho, faz sentido para o estado de consciência que você, de uma certa forma, tem condições de poder transitar no aqui e agora. Então, talvez esse elemento seja mais sagrado do que o fato de eu subir num púlpito para falar a respeito de uma escritura do budismo tibetano, por exemplo. Que eu posso fazer isso não na inteireza do meu ser, ou eu posso comer o cachorro-quente na inteireza do meu ser. Eu posso pular o carnaval na inteireza do meu ser. E por Ô, que a Fih, gente. Fala, por favor, fala, Masako. desculpa, pode falar. Não, não, completa, eu não vou esquecer, não. Fala sim. Não, porque assim, o ato dela querer comer o cachorro quente e ela fazer isso também, é, a atitude tem uma atitude sagrada, porque ela está preenchendo um desejo dela que é talvez, que seja talvez mesmo por uma necessidade que ela não consegue identificar, mas que ela consegue preencher essa necessidade e pela satisfação que ela tem por esse alimento, é uma atitude sagrada também, não é? Claro, claro, claro. A gente pode brincar com uma coisa, e a Vanessa vai falar já, muito significativa, que é assim: neste momento que nós nos encontramos, o dentro e o fora ainda existem. Nesse estado de consciência que nós nos encontramos, na maior parte do nosso tempo, quando nós estamos dentro do corpo físico, encarnados neste mundo, no planeta Terra, em 2026, nessa situação que nos encontramos. Tudo bem? Só que a gente tem que lembrar, gente, não existe o fora e o dentro. Tudo está. Só que para eu compreender com o grau de consciência que eu consigo perceber a manifestação desse momento, eu preciso o que é dentro, o que está lá fora. Eu preciso do ontem, do hoje, do amanhã, do anteontem, do pós-amanhã, para que eu consiga organizar essas estruturas dentro do meu ser. Porque tudo está. Até valorizando uma questão significativa que você, Masako, trouxe, que é assim, o desejo, ele é sagrado. Quando nós dividimos lá na cartografia brincando, que eu sempre questiono isso na história dos mandalas, né? É assim, o que eu quero, o que eu preciso e o que eu necessito, tá? Vamos pensar. O querer, ele é sagrado, senão ele não aconteceria. Tudo é sagrado, senão não aconteceria. Só que pode estar mais despido do sacro ou mais centrado neste sacro. Mas sempre está em algum grau de relação com o sagrado. Por mais absurdo que possa parecer nesse momento. A história do cachorrinho lá que viralizou do orelha, né? Assim, que tá, todo mundo sabe da história. Então é assim, veja, pode parecer um absurdo nas condições que nós de uma certa forma pensamos ou sentimos hoje, mas tem um lado do sagrado envolvido nisso. Talvez não esteja 100% embasado no sacro que existe naquele momento. Porque não são criaturas do universo que cometeram o ato.
essa consciência unitiva que produziu aqueles seres, de uma certa forma, estava fora da casinha, se a gente puder brincar assim, né? Estava 13, estava Tchalau, quando produziu aquelas criaturas? Não. E todos não foram criados simples e ignorantes no processo de evolução consciencial? Então é só uma forma de poder se manifestar do sagrado no estado de consciência que se encontrava naquele momento. Quando eu me choco, e eu posso me chocar, porque aquilo causa uma sensação de incômodo, de inconformismo, de incredulidade, faz eu reanalisar e ressignificar o sagrado que existe dentro de mim, não é dentro do outro. É o sagrado que existe dentro de mim. Como eu vivencio esse sagrado nesse momento. Então, eu quero, eu preciso e eu necessito do desejo, a necessidade fundamental, estão envolvidas com a questão do sagrado. Em níveis de manifestação, de inteireza deste sagrado, diferenciados. Você ia falar alguma coisa, Van, desculpe. Não, é que eu ia pegar um pouco do que a Cláudia Massaco falou, né? Por exemplo, eu comer sentindo o cheiro, o sabor, né? E tudo mais, e a Massaco trouxe a questão que é um desejo, então também está conectado, mas tudo isso está na presença, né? Porque se eu não estou na presença, eu estou só, né? Por exemplo, eu vou comer um cachorro quente só para encher a barriga, eu nem presto atenção. E daí é um desejo X, não tem nada conectado, tem que estar na presença. Na presença nós sempre estamos. Sempre. Talvez nós não estejamos 100% atentos, conscientes da presença, mas na presença nós sempre estamos. Ou alguém está no passado, ou alguém está no futuro. Não, gente, nós todos estamos na presença. O X da questão é que com que grau de atenção concentrada eu me encontro nessa presença. Que eu posso estar aqui agora relembrando lá o almoço que eu tive, que já faz sei lá quantas horas. E se eu ficar envolvido só nisso, eu perco a atenção concentrada deste momento, mas eu continuo neste momento. Na presença nós sempre estamos. É que a mente viaja e nós temos que lembrar que a presença, ela é um contínuo eterno do passado, daquilo que nós chamamos passado, presente e futuro. Porque o que vai acontecer já está embutido no presente aqui agora. Ah, então já está tudo escrito? Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que a maneira como eu venho conduzindo as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos, consciente de atenção concentrada ou não dessas situações, estão escrevendo o meu futuro. Não precisa ser vidente, não precisa ir lá no vidente para poder descobrir o que vai acontecer. Observe o que você tem feito, você já sabe qual é a consequência. Eu não estou desclassificando a função do vidente, tá bom? Não é isso que eu estou falando. É que no frigir dos ovos não precisa. Não precisa nem do terapeuta, nem do psicoterapeuta. Observa o que está acontecendo aqui agora, como você está conduzindo a sua existência. Você já sabe o que vai dar no daqui a pouco. Quero saber se as cartas do tarô me dizem se eu casarei ou comprarei uma bicicleta. Talvez esteja mais distante do aspecto daquilo que eu esteja vivendo nesse momento. E tem uma coisa importante que a gente não pode esquecer, né, gente? O tarô funciona, viu? Tá bom? Ele funciona, ok? É sobre isso que eu tô. Os mandalas funcionam, os sonhos são avisos, né? Premonitórios também são. Eu não estou dizendo nada contrário. Só que estão em níveis de manifestação de consciência, onde eu não estou na inteireza de atenção concentrada naquilo que a Vanessa falou, na presença. Quanto mais profundo é o estado de consciência que eu me encontro aqui agora, eu não preciso mais de terapia, não preciso mais de médico, não preciso mais de, como é que se fala, de videntes, não preciso mais.
Vitor, cuidado com o que você está dizendo, porque as pessoas vão largar tudo isso. Não, gente. Eu, Vitor, hoje tenho condições de não ir ao dentista? Não, porque eu não sei como fazer a produção do dente que está precisando de atenção ser tratado. Eu preciso de terapia. Eu, Vitor, faço terapia. Eu preciso de terapia. No estado de consciência que mais frequentemente eu vibro nesse momento. Mas quando nós estamos no eixo, na essência, todas estas funções perdem o sentido e o significado. Porque, como já diziam as tradições primeiras do hinduísmo, do taoísmo, tudo está dentro. Aliás, porque não existe o fora, tudo é. Qualquer informação que eu necessitar, que eu registre o conteúdo sagrado que habita o meu ser, que eu sou capaz de poder fazer conexão com isso. Ai, você bebeu, né? Você não está bem hoje. Como é que a gente faz isso? Nesse estado ordinário de manifestação de consciência é que eu não vou conseguir. Então eu preciso perceber que mecanismos eu trabalho para eu saber que eu estou, sim, mais frequentemente no estado ordinário de manifestação de consciência e como é que eu aprofundo, que eu amplio essas manifestações de estados conscienciais para que eu consiga encontrar a resposta que habita o meu ser. Por isso, quando a gente produz um mandala, diz assim: aquele que produz um mandala é assim, é o que pode mais precisamente interpretar o seu próprio mandala. Não que seja importante fazer a interpretação do mandala, mas o autor do mandala é aquele que pode mais precisamente interpretar os seus mandalas. Porque a sabedoria está dentro de si. Como nós vivemos num mundo ilusório, onde a gente se engana e os arquétipos, agora vamos para uma coisa significativa. Ó. Os arquétipos eles não são universais. Então, o símbolo que aparece no mandala da Lore existe dentro de mim também. Por isso que quando eu olho para o mandala da Lore, por exemplo, eu sou capaz de encontrar coisas que estão ali naquele mandala que possam dizer respeito a ela ou a um cliente dela, mas que também fazem parte do meu ser. Por isso que eu consigo identificar, enxergar e fazer a leitura é que no estado mais primitivo de manifestação de consciência, a gente não está com ele ampliado, a nossa consciência, e aí eu preciso do outro para poder me dar as interpretações. Eu preciso do mandala para refletir o significado que a minha essência quer, necessita e precisa de mim agora. Eu preciso das cartas do tarô para dizer se daqui 20 anos eu caso ou eu compro uma bicicleta. Eu preciso do vidente para poder me determinar se eu estou no caminho certo ou no caminho errado. É como se fossem os veículos para que eu possa fazer acesso à sacralidade que existe no meu ser, aquilo que eu sou. Gente, em fevereiro a gente já vai passar para outro livro, tá? Porque esse daqui já está esgotado. Podemos passar para o próximo. Vamos voltar a estudar qualquer outra coisa. Porque sagrado a gente já falou tudo que precisava. Alguém tem alguma coisa para acrescentar neste momento? Porque eu queria fazer um exercício. Mas se tiver alguma coisa para falar, por favor, compartilhe. Não, Fala, eu Cláudia. estava só pensando quando tu falou assim, eu só enxergo no outro o que eu tenho dentro de mim, o que eu não tenho dentro de mim, eu não enxergo no outro. O outro sempre vai ser o meu espelho. É isso, né? Vamos lembrar da premissa principal da psicologia transpessoal ou das psicologias das consciências. Eu sou causa e consequência de tudo que acontece na minha existência. Por isso que eu sou o ser mais importante que existe para mim mesmo. Não é mais importante do que o outro, é para mim mesmo. Eu, como laboratório consciencial de estudo de mim mesmo, da essência, do self, das pessoas, etc. e tal. Então, a Cláudia disse uma coisa importante. Quando eu enxergo no outro alguma coisa que me chama atenção e eu idolatro ou me incomoda, de uma certa forma, é porque ou eu reconheço aquilo em pequeno grau dentro de mim, ou porque está em grande grau e eu não quero olhar, mas mora dentro de mim. Ai, gente, então o outro não tem função mais nenhuma na nossa vida? Não, não. Pena que o Fernando não está aqui agora, ele só entra mais tarde no grupo, né? O Fernando é o namorado, né? Não, não tem.
É só para ele mostrar para mim tudo o que eu me incomodo em mim mesmo. Não, mais nada, tá? Não serve para mais nada. Deixa de ser besta, tá, gente? Não fica achando que é porque é gostoso estar junto com aquelas coxas maravilhosas, né? Não. É só para mostrar os desejos dos estados de consciência que eu me encontro aqui agora. Para mais nada, não serve para nada. Vai, Lori. Salva o grupo antes que eu fale bobagem. Você nunca fala bobagem. Então, a gente está falando dessa questão dessa, né, do sagrado em nós, do que a gente consegue observar, mas aí eu sempre fico pensando na dificuldade, né, é, de, de, de ter contato com isso. Tem uma parte aqui do livro que ela fala assim: não sabemos distinguir emoção de sentimento, não desenvolvemos a intuição. E assim, pelo menos eu, né? O que eu mais vejo dentro do consultório é isso. Quando o paciente traz um problema, e eu jogo para ele: nossa, como você está percebendo? O que você está sentindo? Ele chega e fala assim: eu não sei dizer. Então, né, ele vem sempre com essa questão do tô perdido, né? O que eu faço agora? E foi uma coisa também que você falou que eu achei interessante, assim, você precisa do terapeuta, né? Nós precisamos de dentistas, médicos, terapeutas, justamente porque apesar desse sagrado, a gente não está o tempo todo dentro dessa relação, né? Mesmo não existindo fora, a impressão que eu tenho é que a gente está dentro e fora, nessa transição. Tudo que você está falando é uma verdade absoluta para esse estado que a gente se encontra nesse momento. Sim, claro que existe o fora e o dentro. Tem coisas que eu não quero aqui dentro da minha casa, por exemplo, né? Então, assim, se eu digo minha casa e dentro dela, então sou eu que preservo o que eu vou pôr aqui dentro, hipoteticamente falando. Só que como a mente, ela é um dínamo, e como um bom dínamo emite energia, e se ela emite, portanto, recebe, tudo que existe, está em trânsito. Se eu vibrar em tal frequência, em tal sintonia, eu capto aquilo para mim. Se eu não vibrar naquilo, eu capto outras coisas das quais eu esteja vibrando naquele momento, e está tudo certo. Então, num primeiro momento, num olhar carinhoso, o dentro e o fora, claro que eles existem. O que está dentro de mim, o que está fora de mim. O que é seu, só seu, e o que não me diz respeito. O que é meu e é meu e não diz respeito ao outro, no sentido de que o outro possa reformular ou ressignificar. Tá, tudo bem, mas é assim, quando eu interajo com este outro, eu tenho a chance de poder me encontrar, me identificar com aquilo que de uma certa forma o outro está trazendo nesse momento. E a questão que nunca quer calar, tá bom, Lori? Isso não é nenhum julgamento, nenhum nada, porque eu também faço isso na minha existência. Tá, as pessoas chegam, elas estão perdidas. Você não precisa responder isso aqui agora, mas onde você está perdida? No que você está perdida? Primeira questão significativa. O que o fato de eu atrair pessoas, aspas, perdidas nesse momento, falam a respeito da minha história? Pronto, isso é a primeira coisa. Segunda, é, o que eu posso fazer como caminho a ser construído para eu fazer o religare? Você deu exemplos significativos porque a Bertolucci fala disso lá no primeiro capítulo do livro. Então é assim, né? As pessoas não identificam o que são emoções, o que são sentimentos, se aquilo é delas exclusivamente ou se foi comprado só do externo e não deixa o coração quentinho, né? Assim, não fazem, não reverberam na essência, mas reverberam no ego. Então, vamos falar um pouco a respeito disso também. A gente tem que lembrar que, assim, na nossa escala evolutiva, primeiro nós somos instinto. E o instinto é sobrevivência, é manutenção, é a possibilidade de poder continuar no processo horizontal do existir. Tudo bem? Pode estar associado, aspectado ao vertical, ao religare? Pode, claro que pode. Mas nos primeiros momentos, no primórdio da nossa história, talvez esse vertical fosse muito ínfimo, ou nem existisse com tanta veemência, vamos dizer assim. Não aparecia para mim. Porque eu estou ligado na questão de se eu mato para poder comer,
tudo bem, para poder produzir a salsicha que vai lá no meu cachorro-quente, ou se eu, de uma certa forma, falo, ah, tá bom, fico sem comer mesmo, porque coitadinho do bicho, né, que teve que dar a carne, papapá, etc, tal, para produzir aquilo. A gente não tem esse estado de consciência no momento só instintivo. É sobrevivência. Então eu vou matar porque eu tenho que comer. Porque se eu não matar, sou eu que vou morrer para poder ser comida do outro. Primeira questão. Tudo bem? Segunda, extremamente significativa, começam a aparecer as emoções. Elas existem, só que elas se manifestam com um grau de maior clareza numa outra etapa do processo evolutivo. Estas emoções, ódio, ira, raiva, paixão, desejo, apego, emoções. E elas vão sendo trabalhadas num processo de evolução, medo, elas vão sendo trabalhadas no processo de evolução para se transformar em sentimento. E que nós já trabalhamos isso no nosso grupo outras vezes, orientações de Joana de Ângeles, tudo bem? Que o nosso trabalho, na verdade, até falando lá do Cristo, quando a gente estudou Jean-Yves Leloup, né, os livros dele, por exemplo, porque ele, como padre Zecasta, ele usa o cristianismo como referência, como escola de tradição, para poder se trabalhar o religare, tá? O estar no sagrado, na essência. O que ele dizia? Qual é o mestre maior dele, do Jean-Yves Leloup? Psicoterapeuta transpessoal. Cristo, Jesus. Esse é o modelo. Que ele é um padre, execasta. Então, qual é o verdadeiro sentimento que eu vou desenvolver na minha evolução? O amor. Tudo que vem antes, que não está o amor ágape, é um treino para eu chegar nesse lugar. Só que a gente não ficou só nos sentimentos. Em algum momento a gente começa a pensar. O pensamento começa a se desenvolver na escala evolutiva. Só que o fato de eu pensar não liquidou meus sentimentos, que estão sendo treinados para virarem só amor, nem as emoções e nem os instintos. Então vai ter momento que, mesmo eu pensando, eu ainda ajo por impulso ou por reatividade na agressão, na ira, como instinto de sobrevivência, porque estou me sentindo ameaçado, como se a minha identidade, a minha essência estivesse ameaçada naquele momento. Então eu preciso ser reativo de maneira instintiva, numa defesa ou algo do gênero. Se é o melhor ou não, não é isso que a gente está falando agora, é o que precisou ali naquela situação. Tudo bem? Agora, nesse estado que nos encontramos nesse momento. Só que com o caminhar, com o pensamento, vai passando os dias, eu olho e falo, eu precisava ter sido agressivo, raivoso com aquela pessoa lá fora. De verdade, era o máximo que eu tinha para dar. O pensamento, de uma certa forma, está nos convidando nesse estado para que a gente saia única e exclusivamente da reatividade impulsiva e compreenda aquilo que a Cláudia nos fez relembrar quando ela falou lá, uma das primeiras falas dela na tarde de hoje. Ai, gente, o outro é só o outro, né? No frigir dos ovos era isso, tá? O outro é só o outro, e ele tem todo o direito dele poder pensar, sentir, emanar, desejar o que ele puder e o que ele precisar nesse momento. Assim como eu também só tenho o meu direito de poder ser, sentir, pensar, desejar o que eu posso aqui agora. Então o outro está certo, para ele. O que a gente está fazendo nesse processo? A gente está trabalhando a sacralidade de eu aceitar. Veja, Dolores, você foi a provocadora hoje, tá? Com a sua pergunta inicial. Mas olha que significativo de eu aceitar o outro e eu introjetar, importar o outro, mesmo que ele seja as avessas daquilo que eu desejo, do que eu quero, do que eu preciso, como uma parte integrante do meu ser. É que aí a gente tem que sair do julgamento, né? Porque a gente está sempre no julgamento, né? Acho que sim, né? Quando eu estou sempre olhando para o outro ou criticando ou não, eu estou sempre julgando de alguma forma. Então, mas por que será que o julgamento acontece? Pois é muito chato isso. Por que será? Então, mas Cláudia, será que ele não tem uma função significativa? Se eu excluir o julgamento, o preconceito de todas Isso. as possibilidades da minha existência no aqui e agora, será que eu estou fazendo um bom serviço
para a essência que habita o meu ser e todas as demais? Ou eu estou dizendo, não, julgar não é bom? Mas espera, quando eu julgo, num primeiro momento, vamos pensar uma coisa significativa às avessas. Agora eu vou ser Uhum. advogado de defesa do julgamento, tá? É assim, Aham. quando eu julgo, ele me faz repensar a respeito das posturas, porque senão tá tudo pode. E moral e eticamente eu também não cresço, a sociedade não cresce. Ele, como elemento, por si só, o julgamento é péssimo. Mas envolvendo a questão do contexto onde ele está inserido, os pensamentos que ele me faz elaborar, pensar sobre, observar. E se eu trago para um nível de consciência mais profundo do meu ser, ele deixa de ser julgamento e passa a ser entendimento. No sentido de é, instigar, né, a minha mente a aprender com aquilo, nesse sentido. E todo julgamento está sempre amparado, ancorado, por mais ordinário que o julgamento seja, tá? Ou por mais sutil, todo julgamento está amparado em algumas questões básicas. Primeiro, na lei do pensamento. Segundo, na lei do sentimento. Terceiro, na manifestação das emoções. E a pior de todas, gente, que eu acho que essa é o que mais faz sentido para a gente compreender, na tentativa de preservação da espécie. Você já pensou? E quando eu digo você, é você Cláudia, você Regina, você Lore, você Kelly, você Dolores, você Massaco, você Van, você Vitor. A gente já pensou, individual e coletivamente falando, se hoje nós vivêssemos uma experiência, amanhã nós acordássemos, nós fôssemos outra coisa completamente diferente disso que a gente se encontra aqui agora? Na evolução da consciência e do elemento mais sagrado que nós somos, né? Essa mônada, o espírito, o self, dê o nome que acharmos melhor, segundo as nossas tradições individuais ou coletivas, a gente não daria o salto quântico necessário, porque não temos competência para dar salto quântico. Então, quando eu olho no espelho, por mais que eu olhe e vejo esse cabelinho budista e meio Odete Roitman, é assim, não tá legal, falando a meu respeito, tá? E aí eu me revejo, há 20 anos atrás, como eu era cabeludo, que a cada 15 dias eu tinha que estar no barbeiro cortando cabelo, porque eu tinha muito cabelo. Aí eu falo, nossa, mas esse não é o Vitor. Então eu vou encontrar outras referências que fazem eu perceber que sou eu que continue habitando aqui esse corpão nesse momento. Por mais velho que ele esteja, o corpo, né? Por mais, como é que se fala, com diferença no cabelo nesse momento, com marcas que estão no físico que de uma certa forma me trazem e que se eu pensar em 20 anos atrás não estava assim. Agora, imagina, eu vou dormir hoje desse jeito, amanhã eu acordar eu ser uma coisa completamente diferente disso que eu reconheço aqui agora. Primeiro, causaria um espanto. E segundo, a gente não registra o processo de evolução dos qual nós estamos, como é que eu posso dizer, aprisionados, para que nós possamos treinar tal habilidade, seja ela qual for, por exemplo, do aprender a amar ou do não julgar no dia a dia. Então, os meus padrões de ética, de moral, de estrutura, sendo verdades para mim, no estado de consciência que eu me encontro, eu continuo aplicando no dia a dia. Cada vez que eu encontro a Cláudia me faz repensar sobre a minha postura, ela está ajudando no processo de não sedimentação daquela estrutura rígida, mas respeitando a estrutura rígida que habita o meu ser e não deixar sedimentar um conceito para que possa virar um preconceito. Que a partir daquele conceito, tudo que não é o conceito eu olho como um preconceito. Então a gente vai continuar julgando, tá, gente? Não faz essa fantasia que a partir do próximo segundo você vai deitar hoje julgadora, magistrada, 5 cruzes e vai acordar amanhã a Jesus, ou
Jesus o Cristo, ou Siddhartha, ou Buda, julgaram. Julgaram. Para chegar nesse estágio de evolução que eles se encontram hoje. Eles precisaram passar pelo julgamento. Porque a nossa moral, a nossa ética, o costume, e quando eu digo nossa, não é no sentido de posse, é no sentido de que é aquela que eu consigo vivenciar e experimentar nesse momento, tá? Eu não consigo fazer outra aqui agora. Fosse sendo remodelada, ressignificada, mas aspectada ao self, à essência que eu sou, ou distante se eu não trabalho esse religare com a minha natureza. Então o julgamento vai continuar existindo. Ah, e tem uma coisa que é mais tenebrosa, e cada um está no país que precisa e que merece e que necessita para desenvolver isso. Olha para as nossas políticas. Eu não estou falando centrão, direita, esquerda. Não estou falando nada disso. Olha para as nossas políticas. Seja de um, de outro ou de outro. Quando a gente vai lá e a gente tem critérios e analisa e julga, está segundo os valores que fazem sentido e significado para o estado de consciência que eu me encontro. E quando eu nem esse estado de consciência eu percebo que eu tenho, aí eu entro feito uma massa, gado, boiada, que é mentira, tá, gente? Porque gado tem sentimento também. Coloca ele lá naquela fila pro matadouro para ver se ele não fica, se não começa a disparar lá adrenalina, etc e tal, porque inconsciente no nosso estado de pensar, ele não sabe o que vai acontecer, ele sabe. Então, fazer a analogia de que é um gado indo para o matadouro é uma bobagem, é uma mentira. Mas no simbólico, a massa que vai porque vai, então eu preciso meter o pau nesse, eu preciso falar daquele, eu preciso defender isso, eu preciso meter o pau naquilo. Sabe por que que acontece isso? Porque eles são os maiores representantes do sarcasmo e da mentira que nós fazemos conosco. Não importa quem seja, não importa. O que nós temos hoje, os governantes que nós temos hoje no nosso país, são aqueles que nós necessitamos. Eles são mentirosos porque a gente mente para a gente mesmo. Eles vendem um peixe e, como é que se fala, fazem outro. A gente faz isso na nossa existência, gente. O que vocês estão falando? Enquanto eu não reconhecer isso no meu ser, está lá produzido no externo. E quanto mais importante no sentido de significado de essência, precisar que nós possamos trabalhar esses conteúdos no nosso ser, mais esdrúxulo é a forma como se é conduzida aquela possibilidade. E vocês estão pensando que eu estou falando só do Brasil? Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento. Meu Deus, o Zoom é um aparelho Deus. norte-americano e eu vou ser projetado. Amanhã eu tenho o meu visto de entrada nos Estados Unidos negado porque eu falei mal do governo norte-americano. Gente, mas eu não estou falando mal, eu estou fazendo uma analogia do que cada um tem exatamente aquilo que precisa. Como aquele que tem lá o fulano da guerra, que está lá produzindo a guerra lá no país deles e nos contra, é aquilo que está guerreando dentro de si. Tem a guerra interna dentro de si. A guerra santa habita o seu ser o tempo inteiro. Eu preciso guerrear em nome daquele que eu digo ser o Alá, Deus, Jesus, o Buda, ou o raio que o parta. Então eu tenho que ter governantes que sejam guerreiros. Porque eu não reconheço o sacral, o sacro, dentro do meu ser. Vê como o nível de consciência dos habitantes, do qual eu faço parte, tá, gente, desse planetinha chamado Terra, é ordinário e de péssima qualidade. Somos nós. E a gente fala que jantou com Jesus, hein? Que a gente foi ter aulas com o Buda. Lore, aprendi uma posição agora de lótus com quem? Com Siddhartha, o Buda. E eu não estou falando do outro, do outro, do outro, do outro. Estou falando da nossa possibilidade de interferência. Como é que eu quero transformar a vida no sagrado se eu não trabalho os meus conteúdos internos, as minhas sombras individuais, coletivas, da família onde eu estou inserido,
até a possibilidade da comunidade onde eu me encontro, esta rua neste condomínio que eu moro, porque o meu condomínio aqui é uma rua só, são só 16 casas, todas estão habitadas. Eu estou envolvido com as 16 famílias que habitam aqui dentro. Não adianta eu dizer para vocês que não. Em Sorocaba hoje, no Jardim Palhato, que é o bairro onde está inserido o meu condomínio, com os cavalos que eu encontro na rua, não, com os transeuntes usuários dependentes químicos que eu encontro no caminho ou não, com o galo que canta o dia inteiro no sítio que tem aqui do lado do condomínio. Eu estou nisso, nessa. Esse é o arquétipo que está envolvido nesse momento. Enquanto eu não percebo isso e continuo batalhando lá fora, é porque eu vou resgatar os tibetanos que estão no exílio. Gente, se eu tivesse que resgatar os tibetanos que estavam no exílio, eu estaria trabalhando para isso. Por favor, não estou pedindo não ajude os tibetanos no exílio, não é isso que eu estou falando. Mas que cato é esse que eu vou lá ajudar os tibetanos que estão no exílio e eu não cuido da comunidade onde eu estou inserido nesse momento? Isso é hipocrisia. Porque eu estou na comunidade que eu estou agora, porque é aqui que eu tenho coisas para poder resgatar e observar a mim. Mas eu quero transformar o outro. Eu assisti um filme que já tinha sido, talvez todos vocês conheçam, e vou falar, porque vou fazer uma proposta para a gente fazer um cinema transpessoal também com esse filme, que é o Pior Vizinho, né, que é o Otto. Na verdade, eu me chamo Otto, né? Esse é o nome do filme em original. Em português foi traduzido como O Pior Vizinho, que é com Tom Hanks. E Jesus amado, gente, eu me identifiquei com ele, tá? Eu sou aquele vizinho aqui dentro. Você não estacionou direito, você pôs o varal para fora, você tem plantas na garagem. Eu sou esse vizinho. Sabe como termina? Claro, ele morre, ele vai para outro nível de consciência, né? Porque tinha um câncer e ok, ele morre. Mas é assim, não é porque ele morreu, é porque assim, né, ele chega a uma possibilidade de poder perceber que não adiantava querer fazer a parte dele ir embora se ele não trabalhasse o que de verdade era a função dele dentro de um condomínio, porque o filme se passa dentro de um condomínio. Ele mora num condomínio. Então a gente para e observa, qual é a minha função? O que eu estou fazendo aqui de verdade? Transformando os outros? Que ilusão. Mesmo na posição de professor, ou na posição de palestrante, ou na posição de terapeuta, eu preciso aproveitar tudo isso que eu estou falando hoje. Por que que eu gravo? Porque eu vou reassistir isso depois. Eu falo, ai, Vitor, você vê, você tem um caminho longo aqui na sua jornada pessoal intransferível para poder lidar com essas questões que fazem parte do seu ser. Não é para transformar a Kelly, a Lore, a Cláudia, a Regina. Não. A Vanessa, a Massako, a Dolores. Se vocês quiserem se transformar, que bom para vocês. Que ótimo, nos aproveitar. Mas é para me observar. Eu só vou chegar no sagrado de verdade, ou mais perto da possibilidade de ser 100% sagrado, porque Jesus, lá no Lelupe, ele cita isso. No último livro lá, que a gente estudou lá, A Elegância do Self, agora, o ano passado, ele falou a respeito disso. Nem Jesus está no 100%. Então eu vou chegar ao mais perto dessa centração do self se eu fizer o processo de observação, de percepção a meu respeito. E que elementos nós temos para isso? Só essa conversa? Não. Uma outra ferramenta maravilhosa que a gente pode usar para isso é o mandala. É só? Não, mas é um mandala. Então nós vamos fazer uma pausa. Tudo bem? Para um café, para a gente parar um pouquinho, respirar. Quando nós voltarmos do nosso intervalo, que nós vamos até às 7, né? Quando nós voltarmos do nosso intervalo, eu vou pedir para que vocês tragam um material para construir mandala.
Não importa o que seja, o que vocês tiverem aí, eu tenho um pedacinho do papel de pão que eu fui buscar ali na padaria hoje, que sobrou, que eu tenho para. Traz esse pedacinho do papel, traz o material que você tiver para construir o seu mandala. Eu vou dar um exercício para nós fazermos depois do nosso intervalo, e aí a gente vai trabalhar essas coisas que foram provocativas. Elas não têm a intenção de encerrar a estrutura do que nós estamos estudando. É apenas ser uma provocação para que nós possamos nos observar enquanto indivíduos, indivíduos comigo mesmo, individualmente falando, na sociedade, na coletividade que eu habito aqui agora. Tudo bem? Pelo meu relógio aqui são 5h15. Voltamos às 5h20, pode ser? Não, 5h05, desculpa, 5h05, 5h05, perdão. É que eu pensei assim, eu vou dar um tempo, né? Assim, então, voltamos às 5h20, pode ser? A minha sugestão, não saia do sistema. Eu vou parar a gravação, desabilita sua câmera, seu microfone, tá bom? 5h20 a gente volta com o material de mandala para a gente trabalhar, tá bom? Tudo bem? Até já, gente, até já, tá? Eu vou parar a gravação, tá?